Olá, pessoal! Trouxe para vocês hoje uma sobremesa gostosa, que é a nossa torta holandesa, que também é uma torta de vitrine, tá? Para essa receita, nós vamos precisar de uma caixinha de leite condensado, né? 395 gramas de leite condensado. Vamos precisar de 400 gramas de creme de leite. Só que nós vamos separar 300 gramas para a primeira etapa e 100 gramas para a segunda etapa. Vamos precisar também de gelatina incolor e sem sabor, 12 gramas, né, da gelatina, 60 ml de água para hidratar a gelatina. E para a segunda etapa, nós vamos precisar também de 200 gramas de manteiga sem sal e 15 ml de baunilha, tá? Então, vamos dar início ao processo do recheio da nossa torta holandesa. Primeira coisa que nós vamos fazer, hidratar a gelatina. Como que eu vou hidratar? Eu pego a água, 60 ml, eu vou jogar a gelatina devagar, como se fosse polvilhando, tá? Para que ela hidrate por igual e sem empelotar, que se eu jogar de uma vez só, vai dar aquelas pelotas na gelatina que depois fica difícil de dissolver. Então, eu vou bem devagarzinho, ó, dou tempo para a água começar a hidratar, né, a gelatina absorver a água e vou colocando o restante, ó, devagarzinho, tá? Deixo aqui, ó, hidratando mais ou menos uns 3 minutinhos. Já dá para hidratar tranquilamente a gelatina, tá? Qualquer coisa, ó, vem com uma colherzinha, ó, para poder fazer com que a gelatina entre em contato com a água. Enquanto a gelatina hidrata, né, enquanto eu espero a hidratar, eu já vou aqui colocar na panela o leite condensado. Já vou colocar na panela aqui, ó, o leite condensado e o creme de leite, né, os 300 gramas lá da primeira fase. Então, coloco o leite condensado e o creme de leite da primeira fase. Vou misturar para homogeneizar o creme de leite e o leite condensado. Mistura bem. Se for preciso, bata com o mixer, tá? Se der bolinha, o creme de leite começar a dar bolinha, né? De gordura no leite condensado, vem com o mixer e bate, tá? Ó. Pronto, tá lisinho. Já deu tempo da minha gelatina hidratar. Então, vou colocar a gelatina aqui também. Vou agregar a gelatina na mistura. Tá? E agora eu vou ligar o fogo e vou mexer até formar uma mistura, né? Grossa, como se fosse um pudim. Tá? Lembra daquela mistura que eu ensinei, o ponto do azinho, que é a mesma mistura para recheio, né? O mesmo ponto, aliás, para o recheio. Nós vamos chegar nesse ponto de recheio, né? De um recheio para bolo, um ponto mais firmezinho, tá? Essa receita, né, que eu tô passando para vocês aqui, desse recheio, ele também serve para torta alemã, tá? A diferença da torta alemã para a torta holandesa é que a torta holandesa tem biscoito somente na base e na lateral. E o restante é tudo recheio. A torta alemã, eu vou intercalando as camadas. Eu coloco uma camada de biscoito, uma camada de recheio, uma camada de biscoito, uma de recheio, até finalizar. Então, eu vou ter mais camadas de recheio. E você pode também, entre as camadas, colocar uma camada de doce de leite,
uma camada de ganache de chocolate, que fica muito gostoso intercalar essas camadas também na torta alemã, tá? Mas a torta alemã basicamente é esse recheio branco e as camadas de biscoito, tá? Já a torta holandesa é simplesmente esse recheio branco aqui, todo ele no centro da torta e só a cobertura de chocolate, ok? Lembrando mais uma vez como é que eu vou ver o ponto. Aqui agora, ó, se eu tentar desenhar uma letra A, não aparece nada. Quando ela começar a ficar na superfície, é o ponto que eu vou desligar o meu recheio, tá? Então, ó, vou mexendo, mexo sem parar para não grudar o fundo, tá, gente? Muito cuidado, porque se grudar o fundo, vai dar aquelas casquinhas que a torta não fica bonita, tá? Ela fica bonita toda clarinha, toda branquinha. Então, mexendo sem parar e de preferência com essa colher de silicone que arranca, né, o que fica no fundo, não deixa grudar, tá? Então, a gente mexe aqui. Vai ficar em torno de uns 10 minutos, tá? Não mais que isso. Esse recheio pode ser congelado, tá? Aliás, o recheio pode congelar separado e a torta também, depois de pronta, você pode congelar por até 6 meses, tá? No freezer. É só embalar com plástico filme, dar umas 3 voltas com plástico filme e coloca no freezer. Aí, para descongelar, você retira do freezer com plástico filme, leva para geladeira. Deixa lá na geladeira umas 2 horinhas. Aí retira da geladeira, tá? Pode até tirar o plástico filme de uma vez, mas eu gosto de retirar ainda com plástico filme e deixar 1 hora fora da geladeira e só depois que eu retiro o plástico filme, tá? Pra não dar água, porque às vezes o contato com o ar, né, é que vai dar água. Enquanto tá no plástico filme, essa água fica no plástico filme, não fica na torta, tá? Mas pode congelar, você pode preparar a torta, deixar congelada. Quem quer vender, né? Para quem quer vender, pode vender. Faz tortas, mini tortas. Essa receita que eu tô passando, ela rende uma torta de 25 centímetros de diâmetro. Então, você pode fazer uma torta de 25 centímetros de diâmetro ou fazer várias menorzinhas, né? E vender como monoporções, tá? Ou fazer sobremesa aí, né? Dia dos Pais tá chegando. Pode também fazer a sobremesa. Opa! Espirrou aqui pra fora. Tá? Lembrando que o mesmo recheio eu posso fazer 2 tortas. Posso fazer torta alemã e a torta holandesa, tá? E outras sobremesas. Quem gosta de fazer torta na taça, pode estar fazendo outra sobremesa também, que esse recheio, gente, ele é bem gostoso, ele é um recheio que não é muito doce, é um recheio leve, tá? Então você pode fazer como base aí de várias tortas. Ele é tradicional da torta alemã e da torta holandesa, mas nada impede quem faz torta na taça de estar usando esse recheio também, tá? Então, vamos aqui devagarzinho chegar no ponto. Ele vai começar a engrossar. A vantagem é que quando ele começa a engrossar é rapidinho. Ainda não tá dando ponto do azinho, ó. Se eu tentar, ó, nada acontece, tá? Mas mexe sem parar, pra não deixar grudar o fundo.
Vou aumentar um pouquinho aqui para acelerar um pouco o processo, mas não é bom aumentar muito, porque ele gruda muito fácil no fundo, tá? Sempre de fogo médio para fogo brando, tá? Não deixa no fogo alto não, porque aí você perde todo o recheio, ele queima. Ele agarra no fundo e você tem que jogar tudo fora. Eu só não aconselho a utilizar esse recheio para bolo, tá? Para bolo ele não é legal por causa da gelatina, porque ele fica um recheio mais firme, mais durinho, por causa da gelatina. Então, para bolo, esse recheio não é legal. Mas para tortas, para sobremesa, ele é... Nossa, pode usar para várias coisas, tá? Vai começar a engrossar, deixa eu ver. Começando a ferver. Demora um pouquinho mesmo, tá? Só tomar cuidado aí na filmagem para não embaçar a lente quando o vapor. Essa então é a primeira etapa, tá? Mais uma vez, repetindo a receita aí, que eu coloquei 395 gramas de leite condensado, 300 gramas de creme de leite e coloquei 12 gramas de gelatina incolor e sem sabor, hidratada em 60 ml de água, tá? Aí a gente faz a primeira etapa aqui, que é esse primeiro creme. Começou a engrossar, você vê que já tá um mingauzinho, ó, parecendo aquele cremogema, né? Aquele mingau de maisena. Mas eu ainda não faço, ó. Se eu fizer a letra A, ela ainda não aparece. Então eu vou deixar mais um tempo aqui no fogo. Vou abaixar um pouquinho para não ter risco de queimar, tá? Mexe sem parar. Ainda não consigo desenhar a letra A, ó, nada acontece. Então, mais um tempo mexendo, tá? Principalmente os cantinhos, tá? Ó, cantinho da panela, meio, cantinho, meio, tá? Pra não deixar grudar. O cheirinho, gente, já é uma delícia, o cheirinho do recheio. E eu ainda vou depois colocar baunilha. Fica, nossa, maravilhoso esse recheio aqui. Vamos tentar desenhar o azinho, ver se sai. Ainda não, tá quase. Tá começando a querer ficar na superfície. Mais um pouquinho.
sempre tentando, ó, fazer a letra A. Ver o ponto, tá? Esse ponto, gente, que eu tô mostrando pra vocês, eu utilizo para qualquer recheio meu, qualquer recheio de bolo, é esse ponto que eu utilizo, é o ponto do Azinho, não esquecendo, a melhor maneira de você olhar que fica um recheio firme, um recheio que não escorre, tá? É esse ponto do Azinho aí. Vê que é um creme, ó, bonito, homogêneo, ó, quando a gente mexe sempre, ó, tá todo clarinho, sem pelotas, todo homogêneo. Tá? Se eu não mexer, não ficar mexendo, ele começa a empelotar, queima o fundo e não fica um recheio bonito, porque na hora que eu corto a torta, tem que estar todo homogêneo, todo igual. Ó, estamos chegando lá no ponto já tá mais bem grossinho. Tentar desenhar aqui, ó, ela começa a ficar na superfície, ó. Ó, ficou. Percebam que na hora que eu desenho, olha a letra A ali, ó. Vou deixar lisinho para vocês enxergarem melhor, ó. Ela fica na superfície, ó. Ela aparece ali, tá? Então, chegando nesse ponto mais firme, você vai desligar. Desliguei. Colocar pra cá. Que depois eu vou... Peraí, virar. Ok. Esse recheio agora eu vou colocar numa vasilha, tá? Um recipiente. Vou cobrir com plástico filme e vou levar para o freezer, tá? Então, ó, coloquei ele aqui na vasilha. Vou cobrir com plástico filme. Vou pegar o plástico filme, ó. Encosta no recheio, tá? Que é pra não dar água. Você vai cobrir, ó. Aí tem que encostar, ó. Que como vai levar pro freezer, pra não dar água. Ó, encosta todo no recheio. Tá? Assim, ele vai pro freezer, tá? O que que acontece? Ele vai pro freezer. Deixa no freezer uma questão assim de também 1 hora, 1 hora e meia. E aí é esse resultado. Aqui eu já até tirei uma parte dele, porque eu já adiantei o outro passo da torta para vocês verem a torta finalizada, tá? Então, por isso que eu tô só com a metade da manteiga aqui, porque eu já fiz, né, peguei a metade aqui e já adiantei o processo. Então, agora, nós vamos para a segunda etapa. Então, ele fica durinho assim, no freezer, tá? E aí, a gente vai para a segunda etapa. Como que funciona a segunda etapa? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar a manteiga, tá? Ela tem que estar em ponto de pomada, tá? Ela tem que estar aquele ponto molinho, né? Quando eu deixo fora da geladeira. Eu vou colocar a manteiga na batedeira, junto com aquela outra parte de creme de leite. Lembra que eu separei uma parte do creme de leite? Então, eu vou colocar essa outra parte aqui e vou bater
por uns 5 minutos. Deixar aqui para tirar da bagunça, para poder ver melhor, visualizar melhor. Eu vou pegar e vou bater primeiro o creme de leite com a manteiga, ok? Então, ó, deixa eu travar. Como se ela fosse um creme, tá? Ela vai virar um creme. Isso aqui, gente, eu bato por cerca de 15 minutos, ó, 5 minutos, tá? Depois de 5 minutos, ela vai virar um creme fofo, e aí eu vou agregar essa outra parte da primeira fase que eu fiz. Aqui eu não vou esperar, eu vou adiantar o processo para vocês, tá? Mas o certo é deixar uns 5 minutos, aí vai agregar a outra parte. Eu vou antecipar aqui, vai dar um pouquinho mais de grumos. Mas eu vou adiantar aqui, deixa eu pegar aqui a outra parte, ó. E vou continuar a bater, tá? Antes de colocar para bater, que enquanto ela bate, eu já vou montar a baunilha também, coloca a fase, né, que foi pro freezer. E os 15 ml da baunilha que a gente deixou para a segunda etapa, tá? O que acontece? Enquanto bate aqui pra gente ganhar tempo, eu vou começar a montar a torta para vocês, tá? O que eu preciso para montar a torta? Eu vou precisar de um aro do tamanho que eu quero, uma base que caiba dentro do aro, ó. Porque depois eu vou levar a torta pro freezer e vou ter que retirar, então ele tem que sair assim fácil, tá? Então tem que ser um tamanho legal aqui, qualquer coisa corta, tá? Para a base da torta, eu gosto de usar esse biscoito aqui, ó, de leite maltado, tá? Da Piracanjuba. Pode usar biscoito maisena também, tá? Não tem problema, mas eu gosto desse que ele dá um sabor especial. Aí o que eu faço, tá? Vou deixar batendo aqui agora, vou explicar, aumentar minha voz, porque eu vou adiantando e vou mostrando, vou adiantar e vou mostrar pra vocês como é que funciona. Então, eu vou deixar aqui batendo. Vou botar mais fraquinho pra não espirrar em tudo. Até misturar. Pode mostrar aqui, ó, tá? O que vai acontecer agora? Eu vai agregar o creme e ele vai virar um creme homogêneo, ó, com a manteiga. Ele vai ficar lisinho, tá? Mas pra isso, vai ter que bater aqui uns 8 minutinhos, ok? Começa devagarzinho, porque senão espirra creme de leite pra todo lado. Depois você pode acelerar. Na hora que você perceber que misturou, pode acelerar, tá? Então agora, ó, eu vou deixar bater. Enquanto bate, o que eu faço? Eu pego esse biscoito aqui e passo ele no processador, tá? Pode ser no liquidificador ou no processador, tá? Pra ele ficar todo parecendo uma farinha fininha. E aí, aqui eu também coloco 15 gramas, aqui eu coloquei, detalhe, para esse tamanho de torta, eu coloquei 12 biscoitos desses. Se eu for fazer a receita inteira, aí eu vou colocar 30 biscoitinhos, para fazer uma torta de 25 centímetros de diâmetro, tá? Então, eu coloquei aqui, tem 12, mas para a torta inteira você vai colocar 30. Aí aqui eu coloquei 15 gramas de manteiga, também ponto de pomada. Se for a torta inteira, você vai colocar 30 gramas, em média 30 gramas. Vai mexer, ó, vai apertar assim, até ele virar essa farofinha, tá vendo? Virando essa farofinha, o que eu vou fazer? Eu vou colocar na base, ó, tá? Vem aqui espalhando devagar para não grudar na colher, ó, porque se eu apertar muito assim de primeira,
gruda tudo na colher e eu não consigo espalhar na base, tá? Então, ó, coloco na base, vou alisando aqui devagar, ó, aliso. Vai apertando devagarzinho para dar uma pressão para ele ficar pressionado na base. Ó, tirar da frente aqui para aparecer, tá? Faz essa pressão para ele ficar firme. Ó. Então eu aliso e faço uma pressão para poder se juntar. Porque para na hora que eu for cortar a torta, essa partezinha aqui não quebrar toda, né? Ela ficar firme, ó. Então você vai pressionando que depois ela vai ficar firme. Principalmente porque eu vou congelar e aí a manteiga vai endurecer também, tá? Tem gente que coloca aqui camadas de biscoito maisena molhada no leite. Pode ser também, não tem problema, tá? Eu prefiro fazer dessa forma, mas pode colocar a camada de biscoito maisena na base da torta, não tem problema, é uma forma de se fazer também, tá? A lateral, para decorar a lateral, ficar bonita na hora que solta a torta, eu gosto de usar esse biscoito calypso, tá? Pode usar aquele tortinhas também, né? Tortines, aquele que tem um recheiozinho de chocolate, pode usar também. Eu gosto desse calypso porque ele fica bonito, tá? Então o que que eu faço? Ó, chocolate pra fora. Eu vou colocando aqui, ó, ao redor. Eu coloco aqui, ó. Eu coloco ao redor. Essa forma minha tem 15 centímetros de diâmetro. Ela dá 10 biscoitos desse aqui certinho, ó. Pra poder circular, eu uso 10 biscoitos, faltou um, mas eu abro outro. Deixa eu pegar uma outra. Ó. Esse aqui, às vezes, assim, ó, fica apertado, tá vendo? Não cabe direito. O que que você faz? Vem com a tesoura, tira um pedacinho, ó. Mas ele vai dar. Aqui, ó. Tira um pedacinho, arreda aqui, ó. Ele tem que ficar justinho, pra quando desenformar a torta, ele não sair do lugar, ó. Ele tem que entrar justinho, entrou. Ok? Olha aqui o meu creme, como que ele já tá homogêneo, ó, vou mostrar pra vocês, ó, tá? Então aqui agora eu já posso desligar, acabar com a barulheira, pra vocês me escutarem direitinho, ó. Então já tá um creme homogêneo, ok? Eu já vou pegar aqui e vou colocar. Então, lembrando, para a torta holandesa, então eu vou fazer só essa base e vou colocar o creme todinho aqui. Se eu quiser fazer a torta alemã, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a base, aí a base já é biscoito maisena mesmo, ou pode ser até esse biscoito mais saboroso, mas aí eu vou colocar ele inteiro, eu não vou triturar. Aí eu vou colocar uma camada de biscoito, um recheio, uma camada de biscoito, o recheio, uma camada de biscoito, o recheio, tá? Vão ter mais camadas de biscoito. Na torta holandesa, eu só coloco o biscoito na base e na lateral, tá? Então agora eu vou pegar o recheio, ó, e vou colocar na torta, ó. Vou espalhar ele aqui, fazer uma pressão para ele ficar todo retinho, né? Porque se deixar dar ar, na hora de cortar a torta não vai ficar bonito. Eu tenho que lembrar sempre na finalização, na hora que eu colocar a torta. Aliás, na hora que eu for cortar, né? Pra ficar bonito.
Ok. Então, ó, agreguei todo o recheio. Sobrou um pouco ali. Esse que sobra, ó, lembrando, eu posso congelar. Depois é só vir e bater aqui. Se eu for fazer uma outra torta, bato novamente na batedeira. Ele volta nesse ponto aqui. Ou então eu já monto uma torta, né? Já deixo a torta pronta e congelo a torta pronta. Deixa ela congelada, prontinha, que na hora que eu precisar, uma surpresa, uma visita surpresa, você já tem alguma coisa para servir, tá? Para finalizar agora, a nossa cobertura de chocolate. Então, vou deixar aqui de lado. Vamos agora fazer a cobertura de chocolate. Para cobertura de chocolate, eu vou precisar de 50 gramas de chocolate ao leite e 100 gramas de chocolate meio amargo. Eu gosto de fazer essa mistura porque eu agrado gregos e troianos. Quem gosta de alguma coisa mais amarga, ela gosta dessa torta, e quem gosta do mais docinho também, tá? Então, eu gosto de fazer essa mistura do chocolate ao leite com meio amargo. 50 do ao leite, 100 do meio amargo. Vou precisar de 100 gramas de creme de leite, 10 gramas de glaçuca. Aqui eu tenho 15 ml de azeite de oliva, tá? Que é para dar brilho na cobertura, né? Ficar aquela cobertura de chocolate bem brilhosa. E eu tenho 5 ml de essência de baunilha, tá? Então, como que eu vou fazer? Eu vou derreter o chocolate. Então, é bem simples de fazer. Vou derreter o chocolate, lembrando que o chocolate a gente derrete devagar, tá? Pra não ter o risco de queimar o chocolate, tá? Então, vou derreter. Aqui eu deixei 30 segundos, tá? Dependendo da temperatura, hoje tá frio. Então, às vezes, provavelmente eu vou ter que voltar pro micro-ondas. Mas, às vezes, quando tá muito calor, com 30 segundos o chocolate já sai todo derretido, tá? Então, ó, vamos ver, ó. Então, ó, vou voltar aqui, ó, mas agora, ó, como ele já começou a derreter, eu vou voltar só 20 segundos, eu não vou colocar os 30, porque senão eu corro o risco de queimar o chocolate. Então, vou botar mais 20 segundos. Tá? Vou derreter e vou agregar todos esses ingredientes no chocolate e jogar aqui em cima da nossa torta, tá? E tá pronto. Então, é uma cobertura de chocolate fácil de fazer, uma ganache. Ela é específica, assim, né? É tradicional da torta alemã, mas igual eu falo, nada impede de usar em outras tortas, se você gostar da cobertura. Então, agora, ó, chocolate derretido, ó. Agora ele derreteu por igual. Então, vou mexer aqui até ele ficar lisinho. Ficou lisinho. Vou colocar aqui, ó, o azeite de oliva. Não preocupa, não dá gosto, tá? A pessoa fala, não, mas azeite de oliva no chocolate não dá gosto nenhum. Olha o brilho que dá, ó, no chocolate, ó. Vou colocar o creme de leite. Misturando a essência de baunilha e o açúcar. Não precisa no fogo, nada.
dar uma batida para poder aumentar o brilho, ó. Se quiser bater com o mixer, dá brilho mais ainda, fica um brilho fabuloso, tá? Isso aqui, agora, eu vou jogar na torta. Vou botar a torta bem aqui, pra vocês verem. Então, ó. Posso decorar com cerejas, posso colocar um grãozinho de café pra ficar bonitinho, né? Posso decorar com morangos. Lembrando que o morango in natura solta água e estraga muito rápido. Então, se decorar com morangos, já é no dia que vai servir mesmo. Porque senão, a torta estraga, tá? Porque o morango solta água, não tem jeito, tá? Ok. Torta pronta, eu vou levar para o freezer, tá? Então, eu já adiantei o processo aqui para vocês. Vou pegar uma que já está aqui no freezer. Então, ó, essa aqui vai para o freezer. E do freezer, eu vou ter este resultado. Agora, eu vou desenformar. Então, ó, a base. Eu venho aqui com a mão quente, ó. Ó. Vamos lá, desenformar com cuidado para não desmontar a torta. Opa! Saiu. Então, ó. Prontinha. Pronta para servir, tá? Então, esse é o resultado final da nossa torta holandesa, tá? Para a torta alemã, eu posso colocar essa mesma camada se eu quiser, ou deixo sem a camada, né, de biscoito e deixo o ganache escorrer, né? Quando eu vou colocar, depois de pronta, eu tiro do aro e coloco o ganache por último e deixo escorrer na torta, tá? Então, ó, uma sobremesa gostosa aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado e testem em casa, veja aí como é que fica, veja o gosto e dá pra gente aqui um retorno, ver se foi legal, tá bom? Beijos e até a próxima!